A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos meditar na palavra de Deus. A Bíblia nos diz: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Deus nos recomenda que nós devemos todos os dias estar atentos às coisas do Senhor. O capítulo de número, primeira carta de João, a primeira carta do apóstolo João, ele diz assim: os que é nascido de Deus não pecam, e o que Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Quem é o maligno? Satanás. Você já sabe disso. E por que o mundo hoje está nessa destruição? E por que a igreja hoje está nessa, podemos dizer, vergonha que está aí? Certamente o maligno está tocando, né? Então João está dizendo: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. E o que Deus é gerado? O que Deus gerou conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Mas toda a raça humana é gerada pela palavra de Deus e por Deus. Mas quando João diz que Deus gerou, que de Deus é gerado, ele está dizendo sobre o que Jesus Cristo comprou com o seu sangue. Na verdade, Cristo comprou toda a raça humana com seu sangue. Todo o sangue derramado foi para comprar toda a raça humana, desde Adão até o último a nascer, antes de Cristo voltar para arrebatar a sua igreja. Seu sangue foi derramado, foi vertido na cruz para isso. Então, quando nós falamos que os que é nascido de Deus, estamos falando do que nasceu de novo, do que se arrependeram dos seus pecados e achegaram-se a Cristo. Então João está dizendo, vou repetir o versículo: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. E o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Foi gerado pela palavra, querido, foi gerado pelo Espírito Santo através da pregação da fé. Então, o diabo não vai tocar. Mas se você se entrega às coisas desse mundo, naturalmente, o diabo vai fazer o que ele quer. Ele disse: os que nascidos de Deus não pecam, de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. E João diz assim: sabemos que somos de Deus, e que todo mundo está no maligno. Está. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, ele deu entendimento para conhecer o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos. Isso é, esse é o Filho Jesus Cristo, esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aí qual foi a recomendação de João? Filhinhos, guardai, desculpe, irmão, guardai-vos dos ídolos. E é nesse assunto que nós estamos meditando. Ídolo. Por isso eu fiz questão de ler esse texto para você, de declarar esse texto para você, para que você fique atento sobre as coisas de Deus, você fique atento sobre a palavra de Deus e não caia na cilada do diabo. Filhinhos, diz ele aqui, é João 5, primeira carta de João 5. Filhinhos, guardem-se, livrem-se dos ídolos. Quem é o ídolo hoje? Aquela imagem de escultura que está lá, não só necessariamente a imagem de escultura, mas os homens hoje são ídolos. Quantos? Hoje tem ídolo para todos os lados. O pastor é o ídolo, o cantor gospel é o ídolo, a banda gospel é ídolo, no mundo lá fora é ídolo, o jogador de futebol é ídolo, o clube é ídolo, e quantos ídolos na igreja, não, gente? Isso é que eu não me conformo.
Então a igreja prega os mandamentos, ensina, não coma carne de porco, guarde o sábado, mas o ídolo está lá dentro, queridos. E aí, como fica o mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Essa é a lei, e nessa lei nós estamos meditando. Quem é o verdadeiro Deus? Jesus disse aqui através de João: esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna, aquele que intercede por nós. E nós estamos falando de um ídolo que está lá em Mateus. Abram lá comigo, Mateus. E capítulo de número 20, ou melhor, capítulo de número 1, nos diz aqui a Bíblia. Versículo de número 21. 1:21 de Mateus. Ela dará à luz um filho, e lhe exporás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta Isaías, tá bom? A virgem conceberás e darás à luz um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. José despertando do sonho, fez com o anjo do Senhor lhes ordenara, e recebeu a sua mulher. Mas não a conheceu até que ela deu à luz um filho, e ele lhes pôs o nome de Jesus. Então aqui nós estamos vendo sobre o ídolo. Quem é Maria hoje no catolicismo? Quem é Maria hoje na humanidade? É a Virgem que concebeu, deu à luz a Jesus? Quem é Maria hoje? Então o que nós estamos contestando aqui, e o que eu estou dizendo aqui, é que não existe mais uma Virgem Maria. Não existe mais uma Virgem Maria. Essa Virgem Maria acabou aqui no versículo 25. José não a conheceu. Desculpe, irmãos. José não a conheceu até que ela tivera dado à luz a Jesus de Nazaré, o seu primogênito, não da carne, não da semente humana, mas do Espírito. E quem é Maria hoje? Quem é a Virgem Maria hoje? A Virgem Maria hoje não existe. Mas a mãe do Senhor, a nossa irmã Maria hoje, é aquela que dorme no pó da terra, o seu espírito intacto no pó da terra, esperando a bem-aventurada volta de Cristo Jesus, para ressuscitarmos. E com certeza ela vai ressuscitar. Acredito que sim, que ela vai ressuscitar na primeira ressurreição. Por que eu acredito? Porque não tem nenhum feito dos erros de Maria. Então, queridos, Maria até aqui em Cristo Jesus, até Jesus nascer, era uma pessoa no que diz respeito à vida com Deus, santidade e adoração. Até Cristo morrer, levou seu ministério, avançou no seu ministério, segundo o que se diz a história, com 3 anos e meio, e Jesus viveu 3 anos e meio, segundo o que diz a Bíblia, deixa algo parecido, não totalmente confirmativo, mas parecido. Ele viveu essa vida. Até esse tempo, Maria na presença do Senhor. Mas Cristo foi para o Pai, morreu, ressuscitou, foi para o Pai. Maria ficou aqui, casada com José e com seus irmãos. Você pode lembrar disso quando Jesus estava lá na cruz para ser crucificado. E ele falou para o João, Tiago, seus apóstolos: eis aí a tua mãe, eis aí a tua irmã, eis aí os teus irmãos. Dizendo e se referindo a Maria e a Maria Madalena, a Salomé e aos outros irmãos, a Pedro, João e Tiago, como família, como irmãos.
Era isso que Cristo estava dizendo. Porque eu tenho que ser irmão do meu pai para ir morar no céu com ele. Ele tem que ser meu irmão. Porque essa vida de pai biológico que ela acaba aqui, ela é só aqui. Lá na eternidade é irmãos, é como anjos de Deus. Então por isso que Jesus diz isso para os seus apóstolos, se referindo a Maria. Então Maria, e ali Jesus descartou totalmente a possibilidade de Maria ser idolatrada, de ser adorada e de ser venerada. Está aí na Bíblia e não entende quem não quer. Maria nunca pediu para ser idolatrada. Maria nunca pediu para ser adorada. Maria nunca pediu para ser louvada. Desculpe. E Maria nunca pediu para que orasse para ela, para que ela fizesse alguma coisa por mim e por você. Maria nunca diz isso. Então essa é a questão que os católicos vão ter que explicar. Essa é a questão que o Papa vai ter que explicar, os padres vão ter que explicar. Dizem Maria, a intercessora. Então essa Virgem Maria, ela acabou aqui, ó. A partir daqui, a Virgem Maria deixou de ser virgem. Aí os padres, os católicos, eles vão dizer, mas está falando de virgem à santidade. Não existe virgem em santidade. Apesar de Paulo comparar a igreja com uma virgem, e Jesus falar das 10 virgens, onde ele fala lá em Mateus, o apóstolo João, o próprio Jesus, diz que é impossível que nós não erramos. Que nós sejamos perfeitos em tudo. Para ser perfeito em tudo, Enoque, 300 anos na presença de Deus. E quando ele chegou à perfeição, Cristo levou embora. Não deixou. Todos nós estamos sujeitos a erros. Todo ser humano. Por isso, quando se trata de uma virgem em santidade, não tem mais. Em pureza no corpo, no que diz respeito à vida sexual, não tem mais. E quando Cristo procura Maria para que ele fosse gerado dentro dela, pelo Espírito Santo, o que se referia mais aqui era essa pureza de sexo. Maria não tinha conhecido sexo ainda. Maria estava namorando a José, estava desposada com José, ou seja, acreditamos que noiva para se casar com José, e para Deus ele já considerava Maria como esposa de José. Que iam se casar mesmo, como de fato casou, né? Então, vendo Maria, que ela era pura nessa área de santidade, de pureza no que diz respeito ao sexo, ele escolheu Maria. Viu o coração da Maria, e que a Maria era realmente uma mulher pura. Então, ele está dizendo aqui, ó, a virgem, ela dará à luz um filho. A virgem, que virgem? Que não praticou sexo com homem nenhum. Maria não conhecia, de acordo com a Bíblia, nada do corpo de José. No que diz respeito a se despir com José. Não tinha nada disso. Ela disse, eu não conheço o varão, eu sou pura. Ou seja, membros de José, nada ela tinha tocado ainda. E Deus então escolhe Maria por isso. E ela, no seu coração, na sua mente, totalmente entrega ao Senhor, com boas obras. Por isso Deus disse, essa não vai rejeitar o meu convite. Vou convidá-la para gerar o meu filho nela. E o Espírito convidou, ela aceitou, e Cristo foi gerado nela. Após isso, término do prazo
de purificação depois do nascimento do menino. Maria vai até seu marido José, eles se casam, e aí ela deixa de ser essa virgem. Por quê? Porque passou a ser tocada por um varão, a praticar sexo legalmente com seu marido, com um varão, normalmente. Então hoje não existe mais uma Virgem Maria. Aí o católico diz, é porque é santa. Todos nós podemos ser santos. Todos nós podemos ser santos. Quando a igreja se refere do apóstolo Paulo à igreja pura, é para que chegue à posição de um Enoque. É isso que ele está esperando, para vir arrebatar a igreja. De santidade. Sede santos, porque eu sou santo. Sede santo, como é santo o vosso Pai que está no céu, diz o apóstolo Pedro. Seja santo, porque sem santidade é impossível agradar a Deus. E é necessário que todos aqueles que nele creem se santifiquem, se purifiquem. Então, quando se trata de virgem para Maria, mãe do Senhor, não existe mais uma Virgem Maria. Mas a Virgem Maria não fez isso, não fez nenhuma virgem, fez nada para você. Ah, mas é sua fé, é problema seu, é sua fé, segue com a sua fé, não estou nem preocupado com ela. Esse problema é teu, você pode crer em quem você quiser, pode crer numa cascavel, numa jiboia, numa jurucuçu, numa naja, em quem você quiser, esse problema é teu. Pode crer no boi, no rato, no sapo, no gato, no cachorro, no rinoceronte, no touro, em quem você quiser. Estou preocupado com isso. Sua fé é a sua fé. Creia do jeito que você quiser. Eu estou preocupado em dizer o que a Bíblia diz. Eu estou preocupado em declarar o que Cristo Jesus diz e o que Ele é. Então os católicos dizem que Maria intercede por nós. Maria passa à frente. Agora, a pergunta que dá para fazer para os católicos, para o padre e para os irmãos católicos, com todo respeito aos nossos queridos irmãos, se Maria intercede por vocês, e se Maria hoje opera milagre, por que Maria não fez milagre quando ela estava andando aqui depois que Cristo foi para a glória? Por que ela não fez milagre? Por isso não dá nem para saber, depois de Cristo, qual foi a vida que Maria levou. Eu acredito que ela está salva. Porque depois de Cristo, ela teve a oportunidade de pecar, e se ela pecou e não se arrependeu, ela não entra no céu. Maria, tem bom não, queridos, não adianta, mas eu creio que pela santidade da Virgem Maria, até então, e depois a Maria, mãe do Senhor, a nossa irmã, irmã de Pedro, Paulo, João, Tiago, a minha irmã, a tua irmã, nossa irmã querida e amada, depois que Cristo foi para a glória, eu acredito que ela andou em santidade até a sua morte, e espero o Senhor quando Ele voltar para ir morar no céu. Mas o que eu pergunto? Qual foi o milagre que ela fez, que diz na Bíblia que ela fez quando os apóstolos estavam aqui fazendo milagre, ela também? Ora, vocês pegam Maria para fazer os milagres. Por que vocês não pegam o apóstolo Pedro, João, Tiago? Diz, João fez isso por mim, João apareceu, José apareceu. Por que vocês não falam isso? E diz Maria. E diz que é Maria. De onde veio isso? Onde vocês arrumaram essa ideia? Quem disse para vocês que Maria intercede por vocês? Ou pela humanidade? Quem diz isso? Porque quando eu digo que o meu pastor, ele faz alguma coisa, um milagre para mim, eu estou tirando a moral de Cristo. Eu estou anulando a moral de Jesus. Porque só tem dois que podem fazer milagre. Jesus, pelo seu Espírito Santo, através do seu servo. Mas quem faz o milagre é ele, não o servo. E também Satanás, através dos seus demônios, usando os homens que está na mão dele. Satanás faz até fogo descer do céu, que nos diz a Bíblia, queridos. Então, quando nós perguntamos, católicos,
Se Maria fez milagre, eu vou declarar aqui alguns versículos que eu preciso e nós precisamos saber. Vocês têm que explicar, né? Precisa explicar. De onde eles acharam essa autoridade para dizer isso da Virgem Maria? Não tem um relato bíblico onde Maria autorizou eles a fazer isso. Isso é crime. Perante a lei, isso é crime. E nós precisamos saber aonde eles acharam autoridade dado por Maria, ou um parente de Maria, ou o irmão, ou o pai de Maria, ou José, o seu marido, ou o próprio Cristo. Aonde está essa autoridade que ela delegou e deixou escrito? Pode me clamar, pode me chamar, pode me colocar, que eu vou fazer. Aonde está escrito? Porque se não está escrito e vocês estão fazendo isso, vocês estão infringindo a lei. Isso é crime. Contra uma pessoa como Maria. Isso é crime. E aí vai contra o próprio Pai, Filho e Espírito. Comete crime contra todos eles. Isso é crime. Isso viola uma lei. Isso viola uma lei. Eu não vou falar dessa lei, porque não me interessa. Mas eu sei e tenho certeza que fazer isso com uma pessoa é violar uma lei. Então abram comigo aqui para nós vermos no capítulo de número 8 de Romanos. Quem é que intercede por nós? Romanos 8, 26. Romanos 8. Eu vou ler o 26. Dá uma olhada aí, por favor. Nos diz a palavra de Deus. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito por nós, mas também o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aqui está falando de uma pessoa. A terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Onde está Maria aqui, queridos? Onde Maria aparece como intercessora? Estão mentindo em nome dela. Ela vai cobrar. Aí diz aqui o 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus, é que intercede pelos santos. Pela vontade do Pai, pela vontade do Filho, o Espírito, que é a terceira pessoa da Trindade aqui, está intercedendo por mim e por você quando nós clamamos. Ele vê a intenção, o coração daquele que está sofrendo, daquele que está pedindo, daquele que é verdadeiro em seus pedidos, e diante do Pai, diante do Filho, ele vai lançar as nossas orações. Lá em Apocalipse diz que ela sobe como uma fumaça, não? Como incenso em taça de ouro. O 28. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que dantes conheceu, também os predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O primeiro irmão, o primeiro que nasceu do Espírito. Agora todos nós podemos nascer do Espírito, através de quem? Da intercessão do Espírito Santo, pela morte de Jesus Cristo e o seu sangue vertido na cruz e a sua palavra. Ele diz aqui, o 30, e aos que predestinou,
a esses também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. Aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Está dizendo aos Romanos. Se o Espírito Santo intercede por nós, se Deus nos deu o Pai, ou melhor, Deus nos deu o seu Filho, vivo, ou seja, nascendo da Virgem, estava vivo, e pela profecia nasceu da Virgem, e veio ao mundo, depois morreu pelos nossos pecados, e agora temos a quem? A Ele. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele diz aqui, 29. Pois os que Dante conheceu, também os predestinou. Então ele predestinou a todos que se chegaram a ele. Tem uma predestinação para que todos sejam salvos? Uma predestinação para que todos encontrem Deus? Claro, a Bíblia está dizendo. Ele diz aqui, pois os que dantes conheceu, também os predestinou para ser conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois? Essas coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se tudo isso vem dele, pelo seu Espírito, o intercessor está aqui. Aonde Maria está aqui? Onde aparece a Virgem Maria? Aí o versículo de número 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Maria não prometeu justificar ninguém. Não existe um versículo na Bíblia dizendo que Maria prometeu isso. Pega a Bíblia e mostra, meus queridos. E mostra a história para ver se ela é real. Que Maria mandou vocês dizer que ela intercedia por vocês, que ela passava à frente do ser humano, que ela curava na hora da aflição, na hora da dor do ser humano, ela ia curar. Vocês têm que explicar. Aonde está escrito? Por quê? Porque chega de mentir em nome da Virgem Maria, que não existe mais Virgem Maria. Chega de acusar a mãe do Senhor. Isso é acusações, irmãos. Aí ele diz aqui, quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e faz o quê? Olha aqui, ó. Faz o quê? E também intercede por nós. Quem é que intercede por nós? Aqui o 26 diz, da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. O 27 ele diz, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do próprio Espírito. Ele intercede por nós. Aonde que Maria intercede? Está onde? Está escrito. Está escrito aonde? Mostra na Bíblia. Não mente, queridos. É muito feio. Você pega um título como sendo católico, como sendo religioso, como sendo cristão, como dizendo que é a primeira igreja, e acusa uma pessoa tão sublime, tão pura como a Maria,
dizendo que ela falou que vai fazer isso, isso, isso por vocês, que faz isso e isso pela humanidade. Aonde, querido? Está escrito que ela fez isso. Aonde? Cuidado com o ídolo. Cuidado com o ídolo. Porque o ídolo faz. E está fazendo e muito. E quem é o ídolo? Diz João: filhinho, guardai-vos dos ídolos. Então, está dizendo aqui, quem é que intercede por mim e por você? O Pai, ou melhor, o Filho e o Espírito. Não tem outro intercessor. Mostra na Bíblia. Se tem, eu vou respeitar se você mostrar na Bíblia. Maria dizendo: eu intercedo por vocês. Abram comigo em Hebreus 7. Hebreus 7. A intenção é resgatar a honra da vida de Maria, né? Da nossa querida irmã, a mãe do Senhor. A intenção é resgatar a honra dela. Por quê? Porque está difícil, não? Muito complicado. Nós precisamos resgatar a honra dela. O que fazem com a Maria, a mãe do Senhor, a nossa irmã Maria hoje, é crime contra ela mesma, segundo as leis da nossa própria nação, é crime. Então aqui está, Hebreus 7, abram comigo aí, diz o versículo: de número... Versículo de número 21. Mas ele, com juramento, por aquele que lhes diz, jurou o Senhor, e não se arrependera tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito mediador. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdote em grande números, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Aqui está. Sacerdote já não existe mais. Não permanece mais sacerdote. Não tem mais sacerdote. Não existe. Existe um sumo sacerdote. Ele está aqui. Aí ele diz aqui, 22. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador, comandante, líder. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdote em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Então, esse sacerdote aí não existe mais. Cristo mediador. Não existe mais o sacerdote. O 24. Mas este, ou melhor, eu vou ler o 24 ainda. Mas este, porque permanece eternamente, tem o seu sacerdócio perpétuo. Quem é que tem o sacerdócio perpétuo? Quem é que vai continuar eternamente como sacerdote? Não tem outro, querido? Aqui está Jesus de Nazaré. O 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Vivendo sempre para quê, queridos? Interceder, olha aí, por eles. Eles quem, meu querido? Eu e vocês. Quem? Jesus de Nazaré. Só existe esses. Não há outro. Só o Filho de Deus. E indo ele para a glória. O Espírito Santo que aqui está.
Quando eu oro, o Espírito recebe a minha oração e leva até Jesus. Leva até o Pai. E lá é feita a avaliação da oração. Quem vai dizer que é para aprovar é o Filho de Deus. Então, chega a oração lá, Jesus disse em João: sem mim nada podeis fazer. Jesus disse em João ainda: tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu, e nisso eu sou glorificado. Tu és glorificado, eu sou glorificado. É o que Jesus disse, não tem outro. Então, quando as orações chegam ao Pai, Jesus disse: tudo que pedir ao Pai em meu nome, eu farei. Eu, Jesus Cristo, farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, para que Jesus e Deus seja glorificado, é preciso que Jesus intervenha sobre a oração. Então, quando nós oramos, o Espírito que está aqui como a terceira pessoa para cuidar do servo de Deus, do filho de Deus, ouve a oração e leva. Por isso, cuidado, bispa, com essa boca do jeito que você está aí, com esses trajes que você está usando aí, cuidado, você não vai ser ouvido nunca, viu? Por isso, cuidado, apóstolo. Vendida política é tudo que é sorte de idolatria, de mentira, de engano. Dificilmente sua oração será ouvida, viu? Ele está dizendo aqui, ó, ele intercede e sempre para interceder por eles. O 26 ele diz assim: convinha-nos tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que o céu. A pergunta é essa: onde está, meu irmão católico? A autorização de Maria para vocês. Falar dela o que vocês falam, dizer que ela faz, dizer que ela está fazendo. Aonde está escrito que Maria intercede por você, que Maria passa à sua frente? Quem diz isso? Aonde está escrito? Como é que você joga uma responsabilidade dessa sobre Maria, se ela não diz nada disso? E tira desse que morreu e se tornou o sumo sacerdote para interceder por todos nós, que é Jesus de Nazaré, e coloque Maria. Como? Maria não pediu nada disso para você orar por ela, orar clamando a ela, clamar a ela. Maria não te prometeu fazer nada disso. Maria não falou que ia passar na tua frente para nada disso. Maria não disse que era para você pedir isso que ela ia fazer. Isso não existe. Vocês estão cometendo um erro contra Maria. Isso é pecado. Isso é crime. Então, vocês precisam provar isso dentro da Bíblia. Falaremos mais sobre Maria, a nossa querida e amada irmã, que teve o privilégio de receber Jesus e ser gerada no ventre dela. Obrigado, Deus, Tu és maravilhoso. Obrigado por tudo. Por ter usado uma mulher como Maria, achou-se na posição e o Senhor a usou. Assim o Senhor continua a usar quem o Senhor quiser hoje, inclusive a mim, se o Senhor quiser. Mas o que posso fazer eu pelo povo, no que diz respeito a milagre, salvação, cura de alguma forma, Deus? Tu sabes que nada, porque sou dependente de tudo isso. O que todos precisam entender: Maria, uma mulher como todas as mulheres. A diferença na aceitação e na pureza no que diz respeito ao sexo, naquele tempo, antes do nascimento de Cristo, e na fé. Por isso, Deus, te agradecemos por tudo. Obrigado pelo meu irmão católico, protestante, que se diz protestante, mas não protesta nada. Obrigado por aqueles que têm buscado a Tua presença, a Tua palavra, Pai.
que Tu possa ajudá-los e contribuir com as suas vontades, seus desejos, para que as suas lutas sejam, meu Deus e meu Pai, sanadas em Ti. Obrigado pelos assinantes desse canal, aqueles que ouvem a Tua palavra, e que o Senhor venha nos usar em Tuas mãos e nos dar sabedoria para levar o Teu Evangelho adiante. Que a intenção aqui, Senhor, é esclarecer. Precisamos tirar dos lombos de Maria toda essa responsabilidade que eles colocaram sem que ela nem sequer sabe disso. Dorme no pó da terra. Não sabe de nada disso. Maria vai levantar do pó, sem saber que aqui ela era uma que fazia tantos milagres. Sem saber que aqui ela era uma que, só em um país como o Japão, ela recebeu 1000 nomes. Olha o crime, Senhor, que fazes contra a tua filha. Por isso, Deus, nós queremos te louvar, te exaltar. Abençoa a cada um. Abençoa os jovens da nossa nação e cobra justiça contra os tiranos dessa vida, os rebeldes, desobedientes, insubmissos, que não cumprem com a tua graça e com a tua misericórdia, principalmente os políticos, para atender as necessidades. Tem misericórdia dos velhos, aposentados, que é a raça mais humilhada dessa nação, mais envergonhada, mais pisada, e que é tirado o proveito por todos aqueles que estão nas autoridades, dos pobres, aposentados. Mas essa nação sem eles não existiria, Pai. Obrigado, Deus, pela Tua obra. Que Tu tenha misericórdia de nós, dos nossos familiares, e que Tu tenha misericórdia da Tua igreja em toda a terra. Socorre os enfermos que estão no leito de dor, os que estão nos hospitais, os que estão nos presídios, os que estão nos manicômios, os enfermos, doentes, os autônomos, oh meu Deus e meu Pai, autistas, crianças especiais de uma forma geral. Tenha misericórdia, socorre, Pai, em nome de Jesus. Deus, muito obrigado por tudo. Te agradeço hoje para sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Até o nosso próximo vídeo. Fique com Deus. Amém.